Muito boa tarde a todos colegas e amigos investidores que nos acompanham nas nossas transmissões. Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está no chat. Ao Edmar, ao Lealves, Árvore, Marcos, Lisandro, Edivaldo, Adimbori. Adimbori, essa é nova para mim, né? Como que tá o áudio aí? Tá todo mundo ouvindo legal? Responde no chat se tá tudo ok. Eu ainda não tenho retorno aqui no YouTube. Para mim ainda não aparece que está ao vivo. Vocês já ouvem ok? Tá legal? Ah, o Vitor respondeu. Obrigado, Vitor. É que tem um certo delay aqui, em torno de 18 a 20 segundos. Eu ainda preciso entender como reduzir isso. Se alguém inclusive souber, manda mensagem pra gente, né? Pra gente poder tentar melhorar essa parte, né? Eu sei que às vezes a gente fica aflito, né? O mercado está meio estranho ultimamente, né? Ele está extremamente volátil ou ele se retém, né? Semana passada nós tivemos bons movimentos. Depois da reforma, da aprovação em primeira instância, o mercado ficou meio de ladinho, meio descansando. Hoje ele acordou bem maldoso, né? É difícil você pegar operações quando o mercado não sabe para que lado ele quer andar, né? Tem ainda a turma da euforia que quer que o mercado suba, exploda e tem a outra turma que está segurando os preços, né? Então essa briga, essa queda de braço é bem chatinha, né? A gente pode ver que hoje foi meio difícil as operações, né? Para quem gosta de operar tendência foi mais complicado. Quem gosta de operar oscilação apenas a pequenos pontos, pequenos movimentos, até que conseguiu extrair. Mas quem ficou muito tempo no mercado certamente teve dificuldades, né? Vamos começar. Então, para quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Nós temos o site Bolsa de Valores ao vivo. Lá tem todos os contatos que vocês conseguem ter com a gente. Tem uma série uh, de links, de materiais interessantes, estudos, e-books. Aos pouquinhos a gente vai enchendo cada vez mais lá o local. Tá? Tem o nosso grupo do Facebook, o Acredito Operador. Deixa eu aumentar um pouquinho o som que eu acho que ficou baixo. Agora está melhor, né? Tem o nosso canal do Facebook, eu Acredito Operador. Lá os traders se conversam, mostram as suas operações, costumam falar o que deu certo, o que deu errado. É um grupo bem legal, cada vez está crescendo mais. Tá? Nosso grupo aqui do YouTube, Charles Nader Sharks School. A gente já conta com mais de 20 mil inscritos, ou seja, o mercado cada vez mais crescendo e a gente tentando trazer mais gente para o mercado e é uma prova disso, né? Bater 20 mil inscritos um canal do YouTube falando de bolsa o dia inteiro é desafiador, né? E a gente logo quer chegar nos 40, 50 mil e estamos em rumos disso, né? Todos os dias pela manhã temos o Marcelo Peretti, que ele faz o Wake Up. Ele mostra como que as ações dormiram, como que o mercado lá fora acordou, que tipo de notícia interessante ou que pode impactar no nosso mercado intraday vai acontecer, né? Nós temos o Martini Neto, que é o nosso analista CNPI, que fica no pregão de manhã, das 9 da manhã, desde o começo do pregão até meio-dia e meio. Esse é o canal do YouTube dele. O meu canal do YouTube, DT Dog Trader, eu sou o Murilo Garcia. Lá, todos os vídeos que nós estamos conversando desse estudo, para tentar desmistificar e estudarmos todos juntos, né? Posteriormente vai ser carregado lá também o vídeo, então se você perdeu o vídeo por aqui, não teve tempo de assistir ao vivo, ou não conseguiu achar no link do YouTube do Charles Nader, você pode encontrar também lá no meu canal, tá?
Dúvidas, sugestões, esse é meu canal do Facebook, Murilo Garcia, DT Dog Trader. Lá, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma parte da aula que vocês não entenderam, ou que eu não soube explicar, ou que eu cometi alguma gafe, ou a minha linha de raciocínio não está o ideal, entre em contato lá, a gente bate um papo, conversa. Acho que a gente só consegue ensinar se a gente aprende, né? E aprender é diário. Sempre, todos os dias, a gente vai ter coisas novas para aprender, discutir, conversar e entrar em diálogo, tá? Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar de índices econômicos. Tá? O que seria isso? Primeira coisa, a gente pensa em índice econômico, seria uma referência, né? Então nós temos o PIB e o PNB. Tá? O PNB, ele é o Produto Nacional Bruto. Então, o que ele é? Ele é o valor do saldo em dinheiro de bens e serviços produzidos em uma economia dentro de um período. Então, ele contabiliza toda a produção da nação, independente do país de produção. Tá? Eu deixei até um link aqui embaixo, é um link da Univ Nova Lisboa, é uma faculdade em Portugal que ela tem bastante conteúdo em relação a esses indicadores. Tá? Quem tiver interesse, dá uma clicada, entra lá, tem bastante coisa interessante para a gente poder estudar nessa região. Tá? O PIB, o que é? É o valor em saldo em dinheiro de bens e serviços produzidos em uma economia dentro de um período. Ela contabiliza somente a produção dentro do país. Então, quando a gente pensa lá em diferenças de PIB e PNB, basicamente assim, o PIB ele só vai considerar o que o país produz dentro dele. E o PNB ele vai considerar toda a produção no país e toda a produção que o país manda para fora para continuar produzindo e revende aqui. Tá? Seria manufaturados, né? A gente vai entender isso, eu pus uma tabelinha mais para frente, a gente vai poder entender melhor essa diferença, né? Quando que eu considero somente PIB e quando que eu considero um PNB, que seria o Produto Nacional Bruto. Tá? Bom, o PIB, como que ele se calcula? Ele tem o valor, o método do valor agregado, ou somas dos bens finais, feito pela ótica da demanda também. Tá? Então você pode tanto calcular somando as produções, quanto você pode calcular através de uma fórmula. A gente vai conversar com elas um pouquinho mais para frente. Tá? Vamos pensar no valor agregado. Seria a primeira fórmula de calcular, né? Então imagina o seguinte: eu era da indústria automotiva, então para mim é até mais fácil usar um exemplo de carros. Tá? Então a gente vai calcular o PIB da seguinte forma: imaginando uma construção de um carro, uma produção de um carro. Como que nós faríamos isso? Tá? O método do valor agregado ou soma dos bens finais, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada etapa que nós temos de produção e vai ir somando isso gradativamente. Tá? Então eu separei nessa tabela que eu acho que fica mais simples a gente entender. Então imagina o seguinte, a produção de um carro. Então primeira coisa, eu preciso do minério de ferro. Então vai extrair lá a quantidade de minério de ferro suficiente para construir um carro, vai custar R$ 500. Certo? E quando a gente pega o valor adicionado lá, continua no R$ 500. Esse minério de ferro vai ser trabalhado e na sequência dele vai se formar chapas de ferro. Tá? Seria os blanks que a gente chama, né? Que seria grandes tonéis. Não sei se vocês já repararam ou viram. Normalmente você pega em estradas perto de montadora, você vê muito caminhão desse tipo. Ele carrega uns rolos enormes de chapa de ferro. Tá? Considerando o valor da chapa de ferro, mais o minério de ferro, então o preço de mercado seria R$ 750. Se a gente for usar só o valor adicionado, seria o valor de produção, né? O valor de manufatura, depois do minério de ferro para a chapa de ferro. A gente só adicionaria R$ 250. Tá? Na sequência, vai ser moldada a carroceria. Então vai ter as prensas, vai ter todo o trabalho. Em cima de toda essa produção, se a gente pensar em preço de mercado, uma carroceria custaria em torno de R$ 1.250. Lembrando, isso são valores aproximados, eu não sei quanto estaria hoje
numa indústria, mas é só um exemplo que eu estou usando aqui, hipoteticamente, para a gente poder entender. Tá? Só voltar aqui um pouquinho no chat, que tem uma pergunta. Esse material, Diego Freitas, esse material da apresentação vai ser repassado? Diego, esse material ele vai ficar salvo tanto aqui no canal do Sharksnader, né, do Charles, quanto no meu canal do YouTube. E esse documento, todos esses arquivos, todas essas lives, eles ficam gratuitos, tá? É disponível, gratuito. Se você quiser, não sei como faz, mas tem um esquema de você baixar o vídeo para você, alguma coisa do tipo. Mas não tem nenhum material didático, né? O material didático, basicamente, a gente pegou lá na PIMEC, no site da PIMEC, tem o conteúdo. E lá tem o conteúdo, tem várias leis, vários livros indicativos e como eu estou estudando para isso, a ideia é justamente mostrar um resumão e uma linha de raciocínio como a gente vai seguir, ok? Voltando lá, pessoal. Valeu, Diego. Voltando lá. Então nós temos o minério de ferro em pó, depois disso eles manufaturam isso, né? E vira chapa de ferro. Na sequência é feita a carroceria veicular. Então até agora, se a gente for parar para pensar, a carroceria custou 1.250. Mas se pegarmos os valores adicionados, a gente pega o minério de ferro, que custou R$500. A chapa de ferro, mais 250. A carroceria veicular, mais 500. Tá? E aí você tem o carro pronto. Né? Então, se for pegar toda a parte metálica do carro, o carro pronto custou R$4.500. E se for ver o valor adicionado desde a carroceria até o produto final, ele adicionou 3.250. Então, se você pegar esse somatório aqui do valor adicionado do 3.250 mais 500, 3.750, mais 250, 4, mais o minério de ferro, 4,5. Então, você tem o mesmo valor. Tá? Isso seria para o PIB. Só que quando a gente pensa em PIB, seria todos os produtos fabricados exclusivamente aqui, considerados somente o valor daqui. Se a gente pegar o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, tá? O que ele diverge do PIB? Eu usei o mesmo exemplo nessa mesma tabela. Né? Então nós temos aquele mesmo valor dos 4,5. Se trouxer, eu vou aproveitar um outro exemplo, né? Nós tínhamos o cadete GSI, não sei qual a idade de vocês, mas certamente vocês já devem ter visto ou vão ver, né? O cadete GSI, ele ficou muito famoso que ele tinha, na época nós tínhamos o Escort XR, ele tinha a capota, e tinha o GSI, que ele ficou até famoso que ele entrou naquela novela A Viagem, tinha a Diná, era um cadete branco, né? O teto ele levantava, era uma coisa bem assim bonita, né? Era um carro que chamava atenção na época, né? E o que acontece? Ele era produzido aqui, porém, para colocar esse teto solar, não tinha indústria no Brasil que fazia isso. Então, o que era feito? Eles pegavam, a General Motors pegava esse carro, mandava para a Itália. Na Itália fazia esse teto solar, depois isso devolvia aqui para o Brasil. Tá? Esse tipo de exemplo é o seguinte: o PNB ele considera também esse valor agregado que teve no carro de ir para fora, fazer a produção desse teto solar e trazer para cá o Santo Antônio, né, que a gente chamava, né? Esse valor agregado entra no PNB, mas não entra no PIB. Tá? Todo mundo conseguiu entender essa parte? Da diferença entre o PIB e o PNB? O Silas disse sim, o Silas é dessa época, né? Apesar que nessa época eu e o Silas Paiva que está aí no chat, é um amigo meu da GM, né? Nessa época, tanto eu quanto ele trabalhávamos na Ford. Né? Bons tempos. Né? Gustavo disse ok, Diego entendeu também. Tá, então essa seria a lógica quando a gente pensa em PIB e PNB, né? Então, se tiver alguma questão de prova relacionada a isso, é lembrar, o PIB é todas as produções que são feitas exclusivamente aqui no Brasil. Então só é considerado os custos daqui. Um petróleo que extrai aqui, manda para fora para refinar e devolve para cá para ser vendido,
o custo dele de PIB entra, mas o PNB ele só vai considerar se foi feito algum refino lá fora e depois traz, tá? Então tem essa diferença que eu acredito que deva cair alguma coisa relacionada a isso à prova. Então lá na prova vocês lembram o seguinte, olha, o cadete ele era feito aqui, então é o PIB. Ah, o cadete conversível ele tem o PIB, mas ele tem o PNB porque ele mandava o carro lá para fora e tinha uma manufaturada lá para montar um Santo Antônio e devolvia para cá, tá? Esse cálculo a gente pode fazer simplesmente somando, ou a gente pode fazer pela ótica da demanda, que aí entra numa fórmula, tá? Pela ótica da demanda, o que eles fazem? Eles, através de uma pesquisa do IBGE, eles põem pesos aproximados para poder calcular esses valores de PIB, né? E os pesos são exatamente isso. Então, para produto industrial, ele tem um fator de 60% do peso. Um produto de serviço, ele tem um fator de 30% a mais de peso. E a produção agrícola ela tem 10% a mais. Em cima disso, é feita a seguinte fórmula, né? Eles colocam esse Y igual C mais I mais G mais XM, né? Eu não acredito que vá cair isso na prova, mas é uma coisa interessante da gente entender como é que faz a lógica do cálculo do PIB olhando pela essa ótica macro, né? O exemplo que eu usei foi um exemplo extremamente simples para a gente poder entender como seria a questão de valor de como que se agrega as faixas de produção, né? E aqui com esse cálculo já é um cálculo mais amplo, tá? Onde que ele fala o seguinte, que o Y seria o componente do PIB, o C entra o consumo das famílias, como a IBGE, lembra que tem o IPCA que a gente conversou na sexta-feira, né? Quem não pôde ver, assiste nesse mesmo canal ou no meu canal do YouTube, lá tá falando, né? Como que é calculado o IPCA, o IPC e esses fatores do IPCA e do IPC entram aqui, exatamente nesse consumo das famílias, né? Nós temos o G, que é o gasto líquido do governo, então tudo que o governo gasta em investimento de infraestrutura, custo estrutural, tá? E os investimentos das empresas, tá? Em cima disso, esse XM seria o cálculo das exportações líquidas, ou seja, tudo que o Brasil mandou de forma unilateral, tá? Sem ter uma contraparte, né? Outro exemplo que a gente pode ter também na indústria automotiva, né? Aquele acordo com o México, né? O Brasil vira e mexe faz esse acordo, ou renova esse acordo com o México. A cada X carros que ele manda para lá, ele tem o direito de importar X carros, né? E isso é feito um acordo. Com a Argentina é feita da mesma forma, Venezuela, América do Sul em si, né? E essas exportações líquidas não considera esses acordos, né? Essa importação líquida ela considera apenas aquilo que a gente manda, essas exportações, produtos que a gente vende para lá sem ter alguma espécie de contraparte, tá? Todo mundo entendeu essa parte? Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui no chat. Ó, o Bruno Dantas Rezende pergunta: Meu amigo, sei que para eu tirar o CNPI é preciso curso superior. Você sabe se gestão de recursos humanos se enquadra? Bruno, sim. Todo curso que ele for equivalente a curso superior, sim. Tecnólogo também entra. Então precisaria ver dentro da sua faculdade, né, conversar com a sua faculdade, as apostilas que tem do seu curso, se eles equivalem a ensino superior, sim ou não, tá? Eu não sei exatamente este curso que você está falando, gestão em recursos humanos, se for um tecnólogo, aceita, tá? Então é isso que eu precisaria entender, perguntar na sua faculdade, se ele equivale como superior ou não. Se a tua faculdade não souber, se a secretaria não souber responder, se você entrar no site do MEC, tá? Entrar lá MEC, joga no Google mesmo MEC e coloca o nome do seu curso, que é Gestão em Recursos Humanos, e aquela perguntinha básica, gestão em recursos humanos equivale a curso superior? Sim ou não? Né? No próprio site do MEC vai estar te dizendo. Se você não conseguir encontrar essa informação também,
No próprio canal do MEC, se você mandar lá contato, né, e enviar, eles vão poder te responder. Até onde eu sei, qualquer curso superior, você pode tirar a carteira de CNPI. Tá? Se você não tiver formado, você pode fazer as provas também, só que você não consegue retirar, não consegue emitir o certificado, ok? Até aqui por enquanto está tudo ok, pessoal? Legal. Vamos lá. Obrigado, Bruno. Acompanha a gente, o que a gente puder ajudar, vamos batendo papo, tá? Então, esses são os indicadores de inflação. A gente está quase acabando nos conceitos, né, dos conceitos do sistema financeiro. A gente vai praticamente para o último tópico agora, que seria os índices de referência. Então, toda aquela sopa de letrinhas, apesar de parecer muito confuso, eu tento trazer algumas analogias para ficar mais fácil, mais claro para a gente entender, justamente para a gente poder dar os próximos passos, né? Que é a gente entrar na parte da renda fixa, da renda variável, que aí vai ficar bem mais interessante, onde a gente começa a pegar todo esse conceito e juntar eles, né? Então vamos para o último tópico, que seria os índices de referência. O que são, né? Vale lembrar, né? Nós temos o conselho lá do sistema financeiro, um dos primeiros slides, né? Onde que eu mostro toda a estrutura de, de determinação e de condição de mercado, né? Se a gente pensar assim, o Banco Central, ele sempre vai estar atuando para as melhores práticas, né? E aí entra o BNDES e a CVM. Então, o Banco Central, ele basicamente ele vai também atuar nesses índices de referência, onde ele vai trabalhar com a taxa básica financeira, que é esse TBF, a TR, a Selic, Copom e a Petax. Tá? O BNDES, da sua parte, eu vou até explicar um pouquinho mais para frente, ele entra com esse taxa de juros de longo prazo. E a CVM entra no CDI. Então vamos falar um pouquinho de cada um para a gente poder entender a lógica deles, né? Taxa básica financeira. Deixa eu ver aqui, piscou aqui. Tá tudo ok aí no chat? Que deu uma piscada aqui. Tela. Tá, caiu uma pergunta aqui, né? Luiz Antônio Matias França, né? Tem tempo de validade se a pessoa passar na prova e não ter curso superior? Não. A partir do momento que você faz a prova, tá? E você é aprovado tanto no conteúdo brasileiro quanto no conteúdo técnico, que seria para quem vai fazer CNPI analista gráfico, quanto o pleno, que seria tanto gráfico quanto fundamentalista, ou apenas o CNPI, que é fundamentalista. A partir do momento que você fez as duas provas, esse exame ele tem uma data de validade de 5 anos. Tá? Lembrando, né, você faz o CB, assim que você terminou o CB, você tem até 1 ano para poder fazer ou a parte fundamentalista ou a parte técnica, que seria análise gráfica. Depois disso, validou os dois, você consegue o certificado. Você conseguindo o certificado, ele tem uma validade de 5 anos. Depois desses 5 anos, você tem que fazer uma prova de revalidação. Cada 5 anos você tem que revalidar. Tá? Se você não tirar o certificado, eu estou no meu primeiro ano de faculdade, eu vou fazer agora, aproveitar, estudar junto, vamos lá, eu vou fazer. Ok, você faz. Você só vai poder retirar, pedir o certificado daqui quando você se formar. Entregou seu diploma, você vai pegar seu certificado. Esse certificado tem 5 anos de duração. Então, se você fez as duas provas esse mês e passou e não conseguiu, daqui a 5 anos você vai ter que refazer de novo essa revalidação para poder emitir o certificado. Mas não tem data de validade, não. Tá? Conseguiu entender, Luiz Antônio? Nossa, o chat está muito lento hoje. Ok. Então, vamos dar sequência aqui.
Taxa básica financeira. Então, ela é uma taxa criada que é justamente para compor a TR. Né? Quando a gente pensa em TR, sempre lembrar a TR basicamente ela incide sobre o fundo de garantia. Né? A gente já vai chegar nela. Tá? O que essa taxa básica financeira faz? Né? Como que calcula ela? Ela é uma apuração da remuneração média dos últimos 30 dias. Ela pega um título de CDB, que seria o Certificado de Depósito Bancário, e o RDB, que é Recibos de Depósitos Bancários, pré-fixado. Ela descarta as duas amostras maiores e as duas amostras menores. Tá? E dentro dos 30 maiores bancos e instituições financeiras. Eu coloquei até um link aqui. Se vocês entrarem aqui, ele explica exatamente o que seria o CDB e o RDB. CDB é bem comum a gente escutar falar, né? Um CDB de um banco, o gerente do banco me ofereceu um CDB, mas o RDB é difícil você ouvir falar, né? Que seria Recibo de Depósitos Bancários. Basicamente, eles têm a mesma taxa, só que assim, o CDB você consegue sair a hora que você quiser. Tá? Então você entrou, você vai aceitar a taxa, vai aceitar o cálculo e vai entrar. A hora que você precisa a liquidez dele, precisa monetizar a aplicação, precisa trazer o dinheiro para você, você aceita vender por menos e pegar para você. O RDB, ele já não deixa você sair no meio do caminho. Né? Então, o RDB é um título que você vai fazer, você vai aceitar as condições de contraparte e você tem que seguir até o vencimento. Então, é bem difícil você escutar falar em RDB hoje em dia, né? Até mesmo pela liquidez cada vez maior na bolsa, nos mercados, os RDBs eles ficaram meio de lados, mas eles ainda existem, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar desse termo de RDB, né? Nesse link que eu deixei aqui do brasil.gov.br, ali fala bastante a questão da diferença, como você pode fazer, né? Vamos lá, o Enildo pergunta: como interpretar essas informações nas operações? É justamente isso, Enildo. A ideia, por enquanto a gente está falando o conceito, né? Os conceitos econômicos. A ideia é você entender toda essa lógica, né? Principalmente aquela parte de demanda. A gente vai fechando o assunto até a gente chegar na renda fixa e na renda variável. Que aí tudo passa a fazer mais sentido, né? Normalmente um trade no intraday, o cara está procurando uma operação, ele quer pegar o ponto. Ele quer receber, ganhar isso, ganhar aquilo. Legal, é a gestão de risco, sendo matematicamente favorável, bacana. Qualquer tipo de forma de operar é válida, né? Agora, quando você passa a estudar para o CNPI, você tem que entender todas essas lógicas e como que elas podem impactar no mercado, né? Para você poder justamente entendendo essa lógica, você falar, olha, então aqui vale mais a pena eu partir para determinados ativos, determinados papéis, determinadas estruturas de operação, né? Um analista CNP ele não simplesmente ele não vai ficar dando call, até mesmo porque nenhuma sala de call, ninguém que segue um analista somente para pegar o call é duradouro ao longo do tempo. Né? As pessoas vão tendo outras visões, vão se machucando, vão criando feridas, vão vendo outras lógicas e vão pegando o seu jeito de operar. O analista CNPI ele tem que justamente entender a lógica do mercado, quando ele deve operar de uma forma, qual o tipo de operação que é interessante, e não somente para uma operação específica. O cara tem que gerir um fundo. Um analista CNPI gere uma carteira de banco, gere uma carteira de investimentos, né? Você imagina, você está com um investimento gigantesco atrelado ao dólar e de repente você tem um problema mundial que o dólar despenca. O que você faz? Ah, não tem volatilidade para você simplesmente arrancar tudo daquele fundo de uma vez, todos os ativos que você tem de dólar, você arrancar e o investidor lá, ele quer saber do dinheirinho dele. Ele quer saber daquela contratação pré-fixada ou pós-fixada, como que ele vai atuar. Então, justamente esse é um dos trabalhos do CNPI. Então, ele tem que entender toda essa lógica de sistemática financeira, toda essa sopa de letrinhas, para entender qual é o melhor direcionamento para o investidor. Tá?
Ó, House chegando aí, mais pessoas chegando aí, né? Exato, Diego. É a análise do cenário macroeconômico, é você entender a lógica e ver o que, que tem por trás disso, né? Bom, entender um relatório, como, para onde que você deve ir, como que o mercado está precificando, né? Legal. Vamos dar sequência aqui. Então nós tínhamos essa questão da taxa básica financeira, tá? O que que acontece? Em 18 de 1 de 2018, essa resolução 4624, que ela passou a vigorar em 1 de fevereiro de 2018, ela teve uma alteração. Por quê? Basicamente era pego simplesmente os CDBs e RDBs intrabancários, tá? E era calculado dessa forma. Só que com a tecnologia, cada vez mais está sendo feito menos, tem menos incidência de taxa ou menos flutuação dessa taxa, né? E o Conselho Monetário Nacional, justamente para tentar evitar a representatividade da TR, o que, que ele fez? Ele começou a atrelar isso, a essa taxa, também os títulos do LTN do Tesouro, tá? Por quê? Pegando uma média, até tem aqui, ó, o que muda, né? O que, que ele faz? Ele pega, ó, a TBF de um mês será a média ponderada entre as taxas médias das LTN, seria as letras de Tesouro Nacional, tá? Pegando um mês para trás e um mês para frente, ou seja, o PU, né, o valor de face, né, o preço de compra do título, ele pega a média estipulada para um mês atrás, calcula a média do mês para frente e em cima disso ele multiplica por 0,93. E para que isso? Justamente para tentar atrelar e trazer mais próximo da realidade dos CDBs. Tá? Então, com isso, ele diminui a questão do risco sistêmico, né? E diminui também a possibilidade de você ter uma divergência ou o pessoal começar a trabalhar com arbitragem em relação a essas taxas, né? Lembrando, quando você pega a TBF, ela basicamente ela vai ser a taxa referencial para é uma taxa básica financeira para ser calculada a taxa referencial. Se você começa a ter uma disparidade em cima disso, os títulos eles começam a perder muita aquela curva que a gente vai ver provavelmente na quarta ou quinta-feira, que a gente deva começar a ver essas curvas de rendimentos, né? Então, até aqui a TBF está tudo ok, está tudo tranquilo. Não sei se eu fui muito rápido ou não. Né? Quem tiver interesse, inclusive, pessoal, eu deixei dois links embaixo. Né? Uma seria do Banco Central Brasileiro, que tem essa nota que fala dessa resolução. É um arquivo em Word. Vocês podem pegar lá, tem todos os cálculos, como que é feito, como que é atrelado. Como eu disse, eu não acredito que deva cair exatamente esses cálculos para nós na prova. Mas eu acredito que você tenha, nós temos que entender que teve uma mudança, né, de como era calculada a TBF agora, né, e como que ela está sendo gerida e para quê, né, qual que foi o motivo, né. Então vamos lá. A taxa referencial, né, o que, que ela é? É uma taxa que define o rendimento de caderneta de poupança, alguns tipos de financiamento imobiliário e rural e o fundo de garantia. Tá? Aqui tem até o link, se vocês clicarem aqui, tem a calculadora, né? Se você clicar, você consegue essa Calcidadão, né? Calcidadal que escreve, né? Ela mostra exatamente, se você pode colocar a data que você quiser e você consegue ver a flutuação que teve das TRs, né? Quanto que faz mensal, como que funciona, né? E como que calcula ela? É pego essa taxa básica financeira, né? Ela é usada como uma taxa básica de referência e é aplicado um R, né? Que é um redutor, né? Quem define isso? CMN. Lembra? Lá atrás, quando a gente viu aquele fluxograma, o CMN ele é normativo. O Banco Central ele vai colocar em prática e gerir para que tudo fique ok, né? É uma formulinha bem chata, né? A primeira vez você fala assim, nossa, divisão sobre divisão sobre divisão, mas é bem tranquila de se aplicar, tá?
O que a gente precisa ficar de olho seria justamente esse R, que eu coloquei até uma observação, né? Como que se calcula esse R, esse efeito de redutor do governo, né? Ele usa o A, que seria uma constante, é sempre 1005, tá? E o B, ele vai pegar e determinar por uma tabela Selic, tá? Eu até peguei, se vocês pegarem nesse contábeis, ele explica exatamente essa fórmula, né? Essa tabelinha Selic, ela está inclusive naquele arquivo do Word, que eu deixei no link lá em cima, quando a gente fala dessa, dessa resolução 4624, tá? Nesse link do Word, ele já mostra essa tabelinha também. Essa tabelinha ela fala o quê? Quando você tem que usar o fator no B, né? Então, se você tiver uma taxa básica financeira maior que 16, né? Você vai usar esse fator de correção de 0,48. Aí fala assim, nossa, mas a taxa básica financeira nunca vai ficar acima de 16. Já ficou. No passado já ficou, né? A gente teve grandes movimentações. Então, justamente é um efeito redutor que é justamente para ele poder condizer com a inflação. Se a gente tiver uma hiperinflação de novo, a gente vai ter novamente essa taxa básica financeira maior que 16. Atualmente ela está como? Né? Ela está menor que 9,5. Então esse B ele é calculado 0,23. Tá? Falando em taxa básica financeira e depois isso em taxa referencial, na sequência entra o TJLP, que é taxa de juros de longo prazo. Tá? O que seria isso? Foi uma taxa criada em 94, na época do Fernando Henrique, tá? Onde ele fazia o quê? Ele pegava a TR, que ela era atrelada para tudo quanto era financiamento de infraestrutura e consumo, e ficava caro. Né? Conforme ele foi eliminando a inflação, essa TR começou a reduzir, cair. Hoje, se não me engano, está acho que em 2,5% a TR. Né? E na época era muito alta. O que ele fez? Ele criou essa taxa, né? Ele com o Banco Central, eles criaram essa taxa que era justamente para tentar estimular investimento de infraestrutura e consumo usando o financiamento do BNDES. Tá? Então ali que começou essa taxa de juros de longo prazo. Basicamente, o que eles fazem? Né? Como que calcula ela? Pega a meta da inflação dos próximos 12 meses, calculado mais um prêmio risco Brasil, que seria acima do risco, né, a curva acima do risco, e é feito um cálculo trimestral. Quem tiver interesse de verificar como que é feito esse cálculo exato, né, e qual é a série histórica dela, se vocês entrarem no bnds.gov.br, eu até deixei um link aqui, ele explica exatamente como que faz, qual que é a taxa. Né? Para quem tem curiosidade, até aqui seria o site, como que a gente vê. O valor atual da taxa de juros de longo prazo está 5,95% ao ano. Né? Lembra que eu falei que ela foi substituída a TR, simulando investimentos em infraestrutura e consumo. Né? Se a gente pensar numa Selic que está em 6,5%, hoje nós temos a taxa de juros de longo prazo em 5,95%. Ou seja, justamente para a pessoa, para os industriais ou agropecuários conseguirem financiamento uma taxa menor do que a produzida no mercado. Tá? Então, basicamente é isso. Fala assim, mas 0,65, 0,55 de diferença é muito pouco. Lembra, é uma taxa de juros de longo prazo. Você pega uma curva exponencial reduzindo 5% a sua fatura ao longo do tempo, né? Isso exponencialmente é uma diferença gritante, né? É justamente para isso. E quem paga a contraparte? O governo, né? É o governo em prol de trazer mais infraestrutura, mais desenvolvimento para o país e com isso girar a economia, né? A roda da economia, a engrenagem, trabalhar mais solta, né? Mais folgada, tá? O pessoal tá quietinho hoje no chat. Eu até fico com medo, eu não sei se caiu a transmissão ou não, né? Tá tudo bem por aí, pessoal? Então, ok, só para eu saber que estamos ao vivo ainda. Ah, legal, prestando atenção. É que às vezes eu começo a me empolgar e falar, e como eu sei que são muitos conceitos e muitas nomenclaturas, é,
Eu tento até dar uma brincada, uma descontraída, uma parada, ou usar alguma analogia, senão fica hipnótico, né? É meio complicado a gente conseguir entender, começa a embananar tudo, né? É, Gustavo, anotação nem fale, cara. Eu já tô chegando agora, ó, para vocês terem uma ideia, eu já tô abrindo o meu segundo caderno de anotação de todas essas partes, né? Terça-feira que vem é a prova, né? Eu até me enganei, né? Eu pensei que a prova seria terça amanhã, mas não, será terça-feira que vem. Eu tô meio assustado, porque assim, é muito conteúdo e eu não fiz a prova ainda, então eu não sei o que que eu vou enfrentar lá. Mas vamos junto, aos pouquinhos a gente vai entendendo, né? Legal. Na sequência, então, até aqui todo mundo entendeu o índice de taxa de referência, taxa de juros de longo prazo, qual que é a lógica, se isso vale a pena, né? Tá, acho que está bem tranquilo nessa parte, né? Quando a gente pega em taxa Selic, seria a próxima taxa de referência, né? O que é a Selic, né? Que todo mundo fala. É o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? Então ela é uma taxa básica estabelecida pelo Copom, tá? E ela é considerada a taxa livre de risco, tá? Usada como referência, né, de demais taxas de mercado, indica que os juros empréstimos deveriam ser menor. Eu até coloquei esses vários pontinhos, né, para a gente entender a lógica, né? O que seria a taxa Selic? É uma taxa livre que o investidor fala, olha, a partir do momento que eu investi, quanto que eu quero ganhar acima para poder garantir que o meu dinheiro está bem aplicado ou que eu não tenho risco, né? Então, quando a gente tem uma Selic menor, em queda, teoricamente nós deveríamos ter um financiamento bancário com uma taxa menor. Não é bem isso que acontece. Para entender essa lógica, a gente tem que voltar lá naquele vídeo de quinta ou sexta-feira da taxa da demanda, né? Aquela curva, né? Quando que é um deslocamento da curva ou quando nós temos um índice de inflacionário ou um índice de desconto da curva, né? E é mais ou menos isso, né? O banco ele aproveita, mesmo com uma taxa Selic menor, ele tenta forçar um pouquinho mais a taxa de juros para ele tentar ganhar, né? O banco, aquilo que eu falei, uma economia para ser boa, ela não tem que ser justa, né? Quer dizer, não é que eu falei, né? Sim, o Adam, que ele foi o pai da economia, ele explica isso no livro dele, né? Na Riqueza das Nações. É justamente essa a ideia, né? O banco ele vai tentar ganhar sempre mais. O banco nunca vai querer que você seja um bom pagador, não tenha nada conta, não tenha nenhuma conta negativa, não tenha nenhuma taxa, que você coloque tudo suas contas em débito automático, que você nunca erre em nenhuma data de pagamento, né? A ideia do banco é justamente o contrário, né? Ele quer cobrar por um serviço e ganhar. Então, quanto mais difícil for a situação do cliente, melhor para o banco. E da mesma forma, se nós temos uma taxa Selic caindo, o banco vai tentar forçar, né? Para ele tentar ganhar um pouquinho a mais. Só que em cima disso, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que ele tem ditas determinadas regras para tentar travar um pouco esse problema, né? Para o banco não querer ganhar muito mais do que ele já ganha, né? Se nós pegarmos o site, né, do Banco Central, né, e jogar a taxa Selic, tá até aqui, né? bancocentral.gov.br barra controle inflação barra taxa Selic, né? Eu acho que tá muito claro a explicação dele, né? Então ele fala assim, ó, efeitos da mudança Selic. Eu vou até ler aqui para vocês, né? Ele fala assim, né? Quando o Banco Central altera a meta para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera, e com isso o custo da captação dos bancos muda. Uma redução da taxa Selic, por exemplo, diminui o custo de captação do banco e que tende a emprestar com juros menores. Tendem, né? Tender não quer dizer que eles vão fazer. Então, para isso que hoje em dia os bancos estão a vantagem da parte de mídia, né, de evolução tecnológica é justamente isso, né? Às vezes você olha lá no comercial do Jornal Nacional, fala lá, Crefisa, crédito fácil na mão, pô, vai ver a taxa que eles estão cobrando, né? Isso a gente vai estudar bastante lá na parte de renda fixa, né? O quanto que eles jogam de taxa, né? Como que eles funcionam, como que eles usam isso, né? E qual a melhor forma de nós, né, como pessoas, cidadãos comuns, né?
como que nós podemos tentar nos beneficiar disso, né? Então, tendo conta em vários bancos, você pode ou até mesmo jogar uma pesquisa. Tem muitos aplicativos, né, que você pode ver, se eu financiar por tal banco, a taxa é maior, é menor, como que funciona isso, né? Isso também é um papel do analista CNPI. É justamente entender essa lógica e ver, olha, esse banco está dando um investimento, um possível retorno melhor do que o outro banco, né? Mas isso é assunto para a gente entrar mais para frente lá, tá? Nós temos o CDI, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá? Então, nós temos a Selic, que é determinada pelo Banco Central, tá? Que ele vai determinar a taxa básica referência justamente livre de risco. Tá? E nós temos o CDI. Né? O CDI, para quem não sabe, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, o que, que é? Ele é um indexador usado, que escrevi errado aqui, usado, vamos lá, é indexador que os bancos, agora sim, desculpa a orelhada pessoal, vamos lá. O que é o CDI? Ele é um indexador que os bancos usam entre si diariamente para fechamento, sendo usado como uma taxa de referência de investimentos. É mais ou menos assim, todo caixa de banco, todo o caixa financeiro do banco, né, quando ele fecha o dia, ele não pode fechar negativo. Tá? Então lembra que a gente estava falando lá de transações bilaterais, unilaterais, né, algumas aulas atrás, a gente falava assim, liquidação até 250 mil, o banco, eu fiz um TED para alguém, eu fiz um TED para o Charles, e esse TED que eu fiz para ele foi de 10 mil reais. Ok, dinheiro sai da minha conta, ele vai para a conta do Charles em outro banco, só que o meu banco, por exemplo, o Itaú, ele não necessariamente ele vai tirar esse dinheiro da conta dele. Fica lá quietinho. Né? Até 250 mil reais, ele não precisa tirar do bolso dele, né? do caixa dele, para mandar para o caixa do Bradesco. Ele fica lá quietinho, paradinho. Então ele transfere os 10 mil reais para o Charles, só que o dinheiro continua aqui para o banco. Né? Depois o Charles manda um dinheiro para o Peretti, tá? E o Peretti também é do Itaú. E o Charles mandou 15 mil para o Peretti. Tudo bem, vai sair esse dinheiro da conta do Charles, né, os 15 mil, e vai entrar efetivamente na conta do Peretti os 15 mil. Só que no fim do dia, o que, que acontece? O Itaú, teoricamente, né, ele perdeu 10 mil, então ele caiu 10 mil. Aí o banco, o Bradesco, caiu 15 mil, que ele teria que passar para o Itaú. Então, no fim do dia, o que, que acontece? O Itaú vai estar com caixa de 10 mil, né, de 5 mil a mais, e o Bradesco tem que estar com caixa de 5 mil negativo, e ele tem que fechar isso. Empréstimos, transferências ou empréstimos acima de 250 mil, aí não tem jeito, aí é pego exatamente, 250 mil saiu da minha conta, sai do meu banco e vai para a conta do destino e instituição de destino. Tá? Esse CDI é justamente, chega no fim do dia, o banco às vezes ele fica negativo. Só que ele não pode, por determinação da CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, o sistema financeiro proíbe que o banco feche negativo. Então ele tem que criar esse CDI, que é o quê? É o dinheiro que ele empresta de outro banco para poder zerar a sua conta no fim do dia. E em cima disso, ele paga uma taxa, essa taxa DI. Tá? Todo mundo entendeu o que é a lógica do DI? Como que funciona isso? Né? Paga um spread bancário entre eles, né? Um spread interbancário, né? Ou seja, para eu poder fechar meu caixa zero, eu estou menos 500 reais. Eu preciso pegar emprestado 500 reais de outro banco para zerar o meu caixa e eu falo para ele, olha, eu te pago amanhã esse dinheiro, esses 500 reais eu te pago amanhã, mais atrelado a uma taxa, que é a taxa CDI. Tá? Isso que é o fundo CDI, né? Que a gente fala taxa CDI. Então tem o DI futuro. Normalmente ele é cotado em um dia. Se vocês pegarem o gráfico de vocês numa plataforma, ou mesmo se jogar no Google, cálculo do DI, ele vai te mostrar qual que é a taxa de spread diária. Né? Nós temos também o DI
um F23, por exemplo, que vocês vão ver qual que seria a taxa de juros do DI para 2023. Mas aí é assunto para a gente falar também lá na renda fixa. Então, tem algumas diferenças, tá? Então, ó, como que é calculado o CDI, né? Eles pegam um período diário, considerando os últimos 252 dias, tá? 252 dias seria um ano, né? Um ano de dias, dias normais, né? Dias letivos, dias trabalhados, né? E basicamente o que que é feito? Ele pega a taxa Selic menos o spread interbancário. Então seria essa diferença de juros de um banco para o outro, tá? Quando as pessoas falam assim, o CDI é igual a Selic? Não, não é igual a Selic. Hoje a gente fala que, basicamente você pode usar o mesmo cálculo a grosso modo. Tá errado, tá? CDI é Sistema Especial de Liquidação de Custódia. Selic é taxa de juros do governo. Então, como um banco vai emprestar para o outro, e esse empréstimo é corriqueiro, então eles fazem um spread bem pequeno em relação à taxa Selic. Tá? Então, se eu vou emprestar hoje para amanhã, eu quero a taxa Selic de um dia menos spread bancário. Esse é o CDI. Aproximadamente, ele dá 99%, o CDI, ele dá aproximadamente 99% da Selic. Tá? Se vocês entrarem nesse site aqui, ó, no B3, né? Para direto no site da B3, logo de cara você já tem essa informação, né? Não sei se todo mundo consegue enxergar aqui o meu mouse, né? Mas aqui a taxa de DI, ela está em, isso considerando 11/7. Nós estamos hoje dia 15/7, então eu peguei essa taxa da sexta-feira, tá? A taxa de DI, ela está em 6,40%, né? Se a gente pensar que a Selic está 6,5% e calcular 6,5% vezes 0,99% vai dar 6,42, 6,43 aproximadamente, né? Então essa é a taxa interbancária. Então quando você fala, eu quero fazer um investimento num título do Tesouro ou um CDB que me paga tantos por cento do CDI, né? O CDI é justamente isso. É você pegar a taxa Selic e multiplicar por 0,99 que você chega. Se não quiser multiplicar, você pega no próprio site da Bolsa que ele já fala isso, tá? Vamos lá. Decisões para o Copom para manter a inflação. O que que acontece? Preparei essa tabelinha que eu acho que fica mais fácil. Então, quando a gente tem uma maior taxa Selic, né, a menor taxa Selic, a gente busca menor investimento, aumenta o consumo e aumenta a inflação. Então, é exatamente essa analogia. Né? Então, quanto maior a taxa Selic, deixa eu tirar meu mouse que fica mais fácil de vocês verem. Quanto maior a taxa Selic, maior vai ter o investimento, menor vai ser o consumo e menor vai ser a inflação. Então, isso determina, é um indicativo, né, para o Conselho Monetário aumentar a taxa Selic, o Copom. Né? E quando nós temos uma taxa em queda, isso quer dizer o quê? Que a gente traz menos investimento, o consumo se aumenta, consumindo mais, a gente tem uma maior inflação, porque é aquela lei da demanda, né? Quanto mais se consome, você tem que produzir igual. Se você produz menos do que consome, vai aumentar a inflação, tá? E a última taxa, índice de referência, seria o Petax, né? Ficou bem famosa, ultimamente a gente escuta falar bastante, a Petax, principalmente quem opera intraday, quem opera o S&P aqui pelo Brasil, ou mesmo o café, ou mesmo a taxa de dólar, né? Tem muita gente que a Petax ela tem uns pré-fechamentos durante o dia, então algumas médias que se usa no intraday, e as pessoas operam somente nesses fechamentos da Petax, né? Ele espera fechar a Petax para abrir uma posição de compra ou venda no dólar, né? Ou mesmo para realizar, quem usa commodities para realizar no café. Lembrando, não é nenhum call de compra ou venda. Em vez de vocês pegarem essa informação e tentar operar sem saber o que está fazendo, vão perder dinheiro. Não façam isso. Então, estão em dúvida, querem entender essa lógica de Petax, pergunta para o Martini, pergunta para o Charles Nader, que eles vão estar com o gráfico aberto, eles vão poder dar mais instrução para vocês. Olha, tá vendo aqui a Petax quando fecha? Precisa ver se o operacional deles, se eles usam isso. Até onde eu sei, o Charles não gosta de usar Petax, ele não se preocupa muito com Petax.
mas tem operacionais, métodos e fórmulas operacionais que a pessoa usa só essa divergência, né? Ele usa a arbitragem da Petax em relação ao dólar, ou essa divergência entre a Petax e o fechamento do café, né? Então são operações um pouco distintas, né? Quem tiver interesse, começa a olhar um gráfico, começa a olhar o outro e começa a fazer as analogias. Leva lá para o grupo, né, no Acredita Operador, o que vocês estão vendo, se vocês viram alguma coisa diferente, alguma correlação, né? Muita gente fala assim, o índice sobe e o dólar cai no intraday, né? Existe essa correlação. De fato, em determinados momentos tem essa correlação, né? Mas a gente vai ver lá para frente, o dólar, basicamente, a correlação que ele tem é direta com o DI, né? A curva de juros DI, ela é diretamente proporcional e interfere diretamente no dólar. Isso eu vou explicar mais para frente em algumas fórmulas e vou mostrar a lógica para vocês, tá? É lógico, não é nenhum call de compra ou venda, sim, o intuito é vocês entenderem a lógica, tá? A Petax, ela é a taxa de câmbio, ou dólar, né, também conhecido como dólar Petax, né? Então ela é uma taxa de câmbio calculada todo fim do dia pelo Banco Central. Tá? Como que ela faz? Ela tira uma média de taxas para venda do dia anterior do mercado interbancário de câmbio. O que seria isso? Ele pega toda a balança de câmbio do dia anterior e tira uma média dessa taxa. Tá? E ela liquida sempre em D mais 2. Né? Lembra que nós tínhamos o D mais 3, né? Que depois daquele projeto da B3 ele passou a ser em D mais 2. Tá? E para futuros, quem opera o intraday, o mini dólar, o dólar cheio ou commodities, né, no intraday, né, ou até mesmo algumas opções que tem hoje em dia, ainda tem pouca volatilidade, né, pouca procura, né, mas tem ainda opções de dólar semanal, que foi criado produtos recentes pela B3, né, eles são liquidados no dia seguinte, tá? Assim que forma a Petax, eles liquidam. Então todo mundo que ficou pendurado lá, eu vou dormir comprado, eu vou dormir vendido. A hora que ela encerra a Petax está ok, né? Eu tentei até operar esse SP assim que começou, eu fiz alguns dias de operação, né, particular e eu achei interessante. Não gostei, não opero para mim não funciona, porque eu estava operando lá o S&P aqui pelo Brasil, tudo ok, tudo lindo, maravilhoso, saí com lucro bom, bacana. A hora que fechou a Petax eu acabei saindo no prejuízo. Então eu tive que pagar a taxa mais, mais o ajuste, né? Que só fechou no fim do dia. Então, para mim eu gosto da operação, eu começo, encerro, eu sei onde que eu estou pisando, né? Esses cálculos no intraday para mim não funcionou. Eu não opero isso, tá? Eu não gosto, tá? Todo mundo entendeu essas lógicas de índice de referência? Legal. Pessoal, voltar aqui no Jabazinho. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada, entra lá em Bolsa de Valores ao vivo, nosso site do Charles. São mais de 18 mil horas de pregão. Lá nós temos bastante conteúdo, contato, tem alguns e-books. Nosso canal no Facebook, Acredita Operador. Lá os traders levam as informações para lá, as dúvidas, muro de lamentação, muro de alegria, tá tudo por lá. A gente conversa bastante, às vezes ideias. É um local legal para traders, né? Onde todo mundo entende a lógica, entende o sentimento do outro, né? É local que a pessoa opera, né? A pessoa operou, tomou um tranco violento, vai lá, aposta. Então sempre tem as conversas, que acho que ajuda muito mais no nosso mindset, né? O porquê fazer ou o porquê não fazer. Lá é um caminho bem interessante, né? Quem tiver interesse, bom, esse é o nosso canal do Facebook, do YouTube, Charles Nader Shark School, cada vez mais crescendo, todas as playlists estão lá. Pela manhã, o Marcelo Peretti faz o Wake Up, tá? Ele mostra como que as bolsas pelo mundo dormiram, como que elas acordaram, quais as melhores informações, as notícias que tenham um grande impacto no nosso mercado. Martini é o analista CNPI que fica pela manhã no canal, mostra todas as operações intraday, as melhores oportunidades, quando é bom operar, quando não é bom operar.
tem dado um show, ele tem uma visão muito próxima à visão que o Charles Nader tem, né? Então ele está seguindo uma ideia lógica, né? Um pensamento lógico para a pessoa operar tanto de manhã quanto à tarde com a mesma ideia de analista por trás, né? Então ele está sendo cada vez melhor. Aos fins de semana, no domingo, às 7 horas da noite, ele começou um programa chamado Sunday Sharks, que é justamente para poder mostrar ações para swing trade, position, montar algumas posições, algumas movimentações diferentes, né? E trocar uma ideia com o pessoal. Tá? Esse é o meu canal do YouTube, DT Dog Trader. Lá todos os vídeos, assim que a gente for terminando, eu vou postar lá também para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Se tiverem dúvidas em relação à aula, dúvidas em relação ao material que vocês viram, sugestão, crítica, pode me procurar no canal do Facebook, Murilo Garcia, DT Dog Trader. Bate um papo, muita gente está indo lá conversar comigo, sugerir aula, sugerir material. Todo mundo sabe, eu estou estudando, vou voltar aqui para a tela. Aqui, tela. Aqui. Todo mundo sabe o quanto eu tenho me dedicado e estudado para poder tirar a certificação de CNPI. Né? Já fazem 4 meses que eu tenho estudado para isso. Então a ideia dessas não seria aula, né? Seria mais um bate-papo, eu mostrar a minha visão, como eu estou estudando, tentar decifrar todas essas sopa de letrinhas, de código, de fluxogramas e fórmulas, né, do sistema, para a gente poder seguir uma lógica, né, coerente, né? Então agradeço a todo mundo que está indo lá no Face, está sugerindo, está dando ideias, né? Teve até um rapaz, eu esqueci o nome da pessoa, eu vou anotar, eu faço questão de falar num próximo programa que ele sugeriu, olha, nos vídeos coloca a descrição do vídeo de uma outra forma, né? Então eu já comecei a fazer essas alterações. Obrigado pelo conselho, eu acho que realmente fica mais lógico, né? De pontuar os nomes dos vídeos, né? Para a gente saber o que é uma área e o que é outra, né? E vamos dar sequência, né? Hoje a gente conseguiu ficar mais de 1 hora no assunto. Até obrigado por todos que estão assistindo, né? Acho que a gente tem que tentar sempre aumentar mais e eu vejo que é um número sempre frequente das mesmas pessoas que estão aqui, né? Então eu vejo que vocês estão na mesma vibe, querendo aprender. Não necessariamente vocês vão fazer o teste do CNPI, mas acho que entender toda essa lógica do mercado ajuda muito a nossa questão de uma visão de macroeconomia, né? E sempre aprender nunca é demais. Eu acho que a vida é um eterno aprendizado, né? 2 coisas que nós temos na vida, né? O nosso tempo restante e a nossa chance de aprender. Então, tentar usar isso da melhor forma possível, eu acho que é benéfico para todo mundo, né? Uma sementinha que a gente planta e deixa disseminar, né? Falando em sementinha, eu tô indo hoje começo um curso na PMEC para analista gráfico, né? Eu vou estar fazendo esse curso, apesar de já operar, ter a minha metodologia, ter o meu método de operar. Eu estou indo lá fazer porque eu acho que aprender sempre é bom. E é um curso que não vai ensinar a operar. Isso é um curso que vai ensinar a analisar. Né? É o André Martins, amigo meu já desde 2015, que eu conheço ele, 2014 para 2015. Então acho que humildade sempre, independente do que a gente tenha como nossa metodologia, não é porque eu tenho a minha metodologia que eu vou desrespeitar de alguém, né? Então acho que sempre a gente tem que entender como os outros traders trabalham e como seria a lógica, né? E da mesma forma, o analista CNPI, quando você vai fazer a prova, tem um conteúdo básico e na sequência o conteúdo técnico, né? Existe uma forma teórica de analisar. E é justamente isso que eu estou indo nesse curso aprender. Né? Serão 6 encontros lá, segundas e quartas, das 7h30 às 11h. Né? Quem tiver interesse também pode entrar lá no site da PMEC e fazer reserva para o próximo curso. Né? Eu acabei pegando de supetão, eu saindo daqui, eu estou indo para lá. Então, eu queria saber se tem alguma dúvida no chat, se está tudo legal. O Peretti está aí. O Peretti é o que fica de manhã com a gente, né? Fazendo wake-up.
Legal. Tá tudo ok aí no chat. Então, legal. Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia. Espero que todos tenham tido um bom dia de trade. Quem não fez trade, que tenha tido um bom dia de uma segunda, né? E colocar a cabeça no lugar. Amanhã tem mais. Amanhã a gente começa a parte de renda fixa. Agora a gente começa a juntar todos os conceitos, legal? Pessoal, muito obrigado. Sou Murilo Garcia, DT Dog Trader. Conto com vocês até amanhã. Tchau, tchau.